Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre 5 questões que falam sobre o processo de desenvolvimento de software, o ciclo de desenvolvimento de software, o ciclo de vida, ou os modelos de processo de software que são considerados a mesma disciplina, o mesmo tópico sobre engenharia de software. Então vamos para a primeira questão. O ciclo de vida de um sistema especifica todas as fases de desenvolvimento, desde sua concepção até o processo de manutenção e declínio. No que diz respeito ao desenvolvimento de software, existem alguns processos conhecidos. Um destes processos possui características iterativa e incremental, inicia cada fase do projeto realizando um planejamento prévio, realiza a execução da fase, verifica o progresso e resultado da fase, riscos, lições aprendidas, e incrementa novos objetivos para a fase seguinte, seguindo para a próxima iteração. O processo de software em questão é o modelo espiral, ciclo de vida em cascata, modelo de desenvolvimento evolucionário prototipação, modelo de desenvolvimento ágil ou método de desenvolvimento clean room. Analisando as opções que a gente tem, a gente já pode descartar todos aqueles que não são iterativos nem são evolucionários. Por exemplo, o ciclo de vida em cascata e o método de desenvolvimento em clean room, que nem faz parte dos modelos de processos de software conhecidos e listados nas bibliografias e livros de engenharia de software. A gente também pode descartar a opção C, que é o modelo de desenvolvimento evolucionário, a prototipação, porque se a gente olhar o enunciado, analisar bem o enunciado, ele não está falando que não vai gerar nenhum produto, nada para que seja testado pelo usuário ou pelas pessoas envolvidas no desenvolvimento. A gente não tem a geração de nenhum protótipo. Então, as opções que a gente vai ter é a, que é modelo espiral, ou o modelo de desenvolvimento ágil. E se a gente analisar o modelo espiral, a gente vai ver que ele vai ter uma fase de especificação de requisitos, análise de projeto, onde a gente tem um planejamento, que é basicamente o planejamento de como vai ser feito, parte de especificação, engenharia de requisitos, análise de projeto sistema, depois implementação, teste e uma primeira entrega do que foi planejado para depois começar uma nova iteração. Então, quando a gente analisa bem isso, o modelo espiral ele vai dizer que, mesmo que no enunciado ele não especifique esses nomes, mas o sistema é desenvolvido em ciclos, sendo que nos primeiros ciclos que nós temos, nem sempre todas as atividades vão ser realizadas. O produto resultando do primeiro ciclo pode ser uma especificação do produto ou um estudo de viabilidade. E, além disso, os próximos passos ao longo da espiral podem ser usados para desenvolver protótipos, mas o nosso enunciado não fala sobre protótipo. E, só para complementar, o modelo evolutivo é um dos mais difundidos. Então, se a gente for analisar, a resposta certa é letra A, modelo espiral. Questão 2. A escolha de um modelo é fortemente dependente das características do projeto. Os principais modelos de ciclo de vida podem ser agrupados em 3 categorias principais: sequenciais, cascata e evolutivos, sequenciais incrementais e ágeis, sequenciais incrementais e evolutivos, sequenciais ágeis e cascata, cascata, ágeis e evolutivos. Para isso eu montei uma imagem para vocês que tem essa divisão baseada na literatura, baseada no livro de engenharia de software do Pressman, que ele tenta mostrar, deixar mais claro essa divisão para vocês conseguirem responder questões de concurso desse tipo, sempre que elas vierem cair. Então, sobre os sequenciais, o mais tradicional que nós temos é o cascata. Depois a gente tem os iterativos ou incrementais, que a gente tem o RAD e as metodologias ágeis, que são conhecidos como iterativos ou incrementais, e os evolucionários ou evolutivos, onde a gente tem um modelo incremental, o espiral e o espiral ganha-ganha, o concorrente, e a prototipação. A prototipação evolucionária. A gente tem um outro tipo de prototipação que ele é separado, ele vem logo depois do método cascata, um dos primeiros, mas ele não chega a ser evolucionário porque você entrega apenas um protótipo e a prototipação evolucionária você vai entregando vários protótipos até chegar ao final. E o incremental, ele é aqui considerado também um modelo específico de incrementações onde você utiliza
Especificamente, esse modelo, essa forma de processo é diferente de você classificar ele como incremental, que tem a capacidade de ser aumentado, incrementado ao longo da iteração, que é ao longo da repetição da fase. Então, analisando isso, então as opções que a gente tem de modelos para ser dividido são sequenciais, iterativos ou incrementais, e o evolutivo. Vamos procurar essa resposta aqui. A não é, porque o cascata já é um processo. Ágil também é um processo, então onde a gente tem ágil a gente corta, onde a gente tem a cascata a gente corta, e sobe sequenciais, incrementais e evolutivos ou evolucionários. Resposta certa, letra C. Questão 3. Essa abordagem divide o desenvolvimento de software em ciclos, em que, em cada ciclo, podem ser identificadas as fases de análise, projeto, implementação e testes. Cada um dos ciclos considera um subconjunto de requisitos e esses são desenvolvidos uma vez que sejam alocados a um ciclo de desenvolvimento. Esse modelo de ciclo de vida é denominado clássico, em cascata, prototipação, estruturado por fases ou iterativo. Então, como a gente, analisando aqui o enunciado, a gente tem aqui o desenvolvimento de software em ciclos, em que cada ciclo pode ser identificado as fases de análise, projeto, implementação e teste. Então, ele é um modelo iterativo, onde você vai ter diversos ciclos. Iterativo que ele se repete, as fases vão se repetindo, então ele é iterativo. Então, o modelo em cascata, ele não é iterativo, ele segue uma linha, ele é linear. Então, a gente já descarta a opção B, que é em cascata. E descarta também a opção A, porque são os métodos clássicos. O cascata é um método clássico, a prototipação é um método clássico também. A prototipação não evolucionária. Então, a A, a B e a C não são. Estruturado por fases é só uma característica. Todo o processo de software, desde o clássico até o iterativo, o evolucionário, incremental, eles são estruturados por fases. Vai nos restar a resposta E, a opção E, mas a gente vai analisar aqui o porquê da E. Se a gente olhar o modelo incremental, que é um modelo iterativo, a gente vai analisar que a gente vai encontrar a análise, projeto, codificação e teste. E a gente vai encontrar que a gente começa na primeira, a gente tem uma primeira fase, a entrega do primeiro incremento, já tem análise, projeto, codificação e teste. Depois a gente passa para o segundo ciclo, onde você tem novamente a análise, um planejamento, o projeto novamente, codificação, teste, até você chegar ao desenvolvimento do seu sistema, do seu software, efetivamente, e entregar ele para produção. Então, a resposta correta é iterativo. Questão 4. Considere um sistema cujos requisitos são definidos apenas quando o cliente realiza um test drive na aplicação e o aprova. O modelo adequado para o desenvolvimento do sistema é o ágil, cascata, iterativo incremental, prototipação ou Rapid Application Development, que é o nosso RAD. Então, um sistema cujos requisitos são definidos apenas quando o cliente realiza um test drive na aplicação e o aprova, fica fácil, né? Ele é um método ágil, né? Cascata, nem iterativo incremental, nem o RAD, que é praticamente uma metodologia ágil, já como diz o nome, né? Rapid Application Development. Então, vai nos sobrar a prototipação. Só para a gente ler um pouquinho sobre a definição de prototipação, ela consiste na montagem de um sistema experimental, nosso test drive, rapidamente com gastos minimizados para uma avaliação prévia dos usuários. Olha o test drive aí. Então, o protótipo é uma versão funcional do sistema ou parte do sistema, onde a gente vai identificar os requisitos básicos dos usuários, vai desenvolver o protótipo inicial, a utilização do protótipo pelos usuários e depois, baseado na avaliação e revisão do que o usuário nos disser, a gente vai fazer um aperfeiçoamento e a gente vai fazer esse ciclo de iteração e vai transformar numa prototipação evolucionária. Correto? Então, a resposta certa é D, prototipação. Questão 5. É um processo para compreender, definir
Quais serviços são necessários e identificar as restrições de operação e desenvolvimento do sistema? Trata-se de um estágio particularmente crítico do processo de software, pois os erros nesse estágio conduzem inevitavelmente a problemas posteriores no projeto e na implementação do sistema. Essa afirmativa refere-se ao ou a projeto de arquitetura, especificação abstrata, projeto de componente, engenharia de requisitos. Bem, se a gente analisar um modelo em cascata, a gente vai ver que a gente tem a definição de requisitos, projeto de sistema de software, implementação e teste de unidades, integração de teste de sistemas, operação e manutenção. Peguei o modelo em cascata porque ele é o mais simples da gente ver a propagação de erro. Por exemplo, se eu tiver algum erro no projeto de sistemas, para depois voltar e consertar esse erro depois de pronto, você vai ter uma dificuldade muito grande, muitas coisas vão ter que ser desfeitas. Então, se você tiver um erro nessa parte aqui, você vai propagar esse erro mais para frente. A mesma coisa é na definição de requisitos, que é uma fase mais tensa, uma fase mais difícil, onde você vai elicitar todos os requisitos do sistema, muitas vezes fazendo a reunião com o usuário. Então, se você fizer alguma coisa errada, você tiver algum erro passar por aqui, você vai propagar isso para todo o sistema. Então, analisando as opções que nós temos aqui, a gente vai ver que projeto de arquitetura é uma opção que todo o processo de software vai ter uma arquitetura. O software tem uma arquitetura. É uma resposta muito genérica. Especificação abstrata. A engenharia de requisitos é uma especificação abstrata. Você não entra em detalhes de tecnologia até determinada parte do projeto. Projeto de componente é alguma coisa muito específica que já vai... Possivelmente você já vai ter feito a engenharia de requisitos. E dado o nosso enunciado, o que se encaixa é a letra D, engenharia de requisitos. Então, a nossa resposta certa é engenharia de requisitos. Então, essas foram as 5 questões que eu separei para vocês sobre o ciclo de desenvolvimento de software ou processo de software. Podemos até incluir essas questões no tópico de engenharia de software, engenharia de sistemas. Lembrando a vocês que são questões e uma explicação mais voltada a sistemas de informação gerenciais, mais focada na administração, não necessariamente com um cunho mais aprofundado no desenvolvimento de sistema, no analista de sistema, numa engenharia de software. Também é útil porque são questões que caem normalmente tanto para concursos de administradores quanto para analistas de sistema, analista de tecnologia da informação. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, continue os estudos aí e até em breve.